Olá pessoal, bem-vindos ao Expert Radiologia. Hoje estaremos mostrando uma aula, estaremos disponibilizando uma aula para vocês aqui no YouTube. Essa aula ela faz parte do curso, ela está sendo introduzida agora no curso, que a gente vai falar um pouquinho sobre o aparelho da GE, alguns aspectos a respeito do aparelho da GE. Se você tiver interesse no curso, eu vou deixar o link aqui na descrição. É um curso completo de tomografia, desde o básico até o avançado, onde a gente ensina tanto no tomógrafo GE, como da Toshiba, como Siemens, como Philips, ensina todos os procedimentos, a maioria dos procedimentos, desde extremidades, a tórax, abdômen, crânio, tanto com contraste como sem contraste também. Então, tá aqui a dica para vocês e, sem mais delongas, vamos à aula. Então, nesta aula a gente vai falar aqui sobre o tomógrafo da GE. Na verdade, a gente vai estar falando aqui sobre posicionamento e marcação. Porque geralmente nos outros aparelhos, como da Siemens, da Philips, da Toshiba, nós temos apenas um botão para zerar, para você escolher a posição de início de exames, e na GE funciona de forma diferente. A GE ela te dá muito a questão de você detectar o ponto de referência. Então você tem um ponto de referência e tem alguns valores em relação a isso. A gente vai ver aqui agora, eu vou mostrar aqui dentro do tomógrafo, lá no tomógrafo, os botões, os comandos e as iluminações internas e externas, e também vou mostrar no aparelho e depois a gente vai explicar como posicionar o paciente ali, os pontos de referência em algumas estruturas que são as que mais a gente faz exame durante o dia a dia, certo? Então vamos lá, eu vou mostrar agora esse vídeo aqui eu explicando para vocês. Aqui estamos com o aparelho da GE. Eu vou mostrar rapidamente aqui como funcionam alguns comandos. Comando de suspender a mesa, é esse aqui, de baixar a mesa, de entrar e de sair. Esse comando também tem no pedal aqui embaixo. É só apertar com o pé e ele vai mexendo. Eu vou mostrar aqui, apertando aqui, ó, note que a mesa vai subir. A mesa está subindo e eu estou apertando este botão. Tá vendo? Pronto. E este botão aqui é para a mesa entrar. Note como a mesa vai entrar. Ela entra devagar. Se eu apertar esses dois botões, ela entra mais rápido. Tá vendo? Pronto. A mesa entrando. Pronto. Aqui nós temos o botão de iluminação. E nós temos duas luzes de referência aqui. Uma luz interna, que é a luz verdadeira, esse laser verdadeiro, onde o tubo vai estar centralizado aqui nessa linha. E a luz externa, que serve para marcação também. Então, na GE, ela tem duas marcações que podem ser feitas, ou na linha externa ou na linha interna. Então, eu posso zerar em dois pontos. Eu posso zerar com a luz externa, então eu posiciono o paciente e a minha estrutura de interesse, o meu ponto de referência vai ficar aqui, dependendo do ponto de referência. Se for o crânio, ele pede que você zere isso aqui na linha óbito-miatal. Então, eu posso zerar nessa primeira linha referência aqui, apertando neste botão. Ele não vai necessariamente zerar, ele vai para o número 240, que aí você consegue zerar neste botão. Apertando aqui, ele realmente zera. Só para vocês terem uma noção mesmo de como funciona a mesa da GE. Vou estar mostrando para vocês aqui rapidamente sobre a questão lá do zerar lá dentro, dos dois valores e um pouco do scout, só para vocês terem noção. Deixa eu colocar um cadastro aqui genérico. Vou pegar aqui um protocolo de crânio, por exemplo, crânio rotina. Pronto. Note só. Aqui vocês podem notar que tem um S140 e um I150. Então, a partir da posição 0, eu posso tanto percorrer o scout para a região superior quanto para a região inferior. Então, o tamanho do scout vai ser o resultado da soma do quanto eu vou percorrer para a região superior e o quanto eu vou percorrer para a região inferior. Então, aqui 140 superior, 150 inferior, dando um total de 290 milímetros, 29 centímetros. Esse scout terá para crânio. Então, a partir de um ponto central zero, a partir de um ponto zero aqui, no caso a órbita, que é que ele pede como referência a linha órbito-miatal, então, a partir da órbita ele vai cortar
140 centímetros acima, ou seja, 14 centímetros acima da órbita. O Scout vai começar aqui no topo da cabeça e ele vai cortar 150 centímetros abaixo da órbita. Centímetros não, milímetros, desculpa. 140 milímetros acima da órbita miatal, que é onde a gente zerou, usando a linha externa, por exemplo, ou a linha interna, e vai cortar 150 milímetros para a região inferior, certo? Se eu quisesse que ele cortasse mais para a região superior, era só eu colocar aqui S, sei lá, 200. Então ele ia cortar 20 centímetros, 200 milímetros para a região superior. Então eu zerei, eu coloquei um ponto de referência e a partir desse ponto de referência eu posso tanto percorrer o Scout para a região superior quanto para a inferior. Lembrando que quando eu liberar o Scout, ele vai começar a cortar da região superior para a região inferior. Então ele vai cortar. Eu coloquei um ponto referência aqui na órbita, ele vai cortar, ele vai começar 20 centímetros acima, aqui 200 milímetros, como eu coloquei acima, e vai terminar 150 milímetros abaixo, certo? Só para vocês verem a diferença aqui em relação da GE para outros aparelhos. Pronto, agora a gente vai falar aqui sobre o posicionamento específico. A gente já viu lá como funciona, viu até no aparelho, e aqui eu vou falar sobre a maioria dos exames, né? Os exames que são mais feitos para você terem a base e não errarem mais, e compreenderem, na verdade, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, crânio, mastoide e face na Toshiba. Nós vamos utilizar o ponto de referência, a linha órbito-miatal. Isso aqui não é o início de cortes, mas o ponto de referência, a linha órbito-miatal. A gente vai zerar aqui tanto internamente, você pode usar o laser interno e zerar com este botão de zerar no interno. Então você deixa aquela luz interna que eu mostrei posicionada na linha órbito-miatal e zera com este botão, ou você pode zerar na linha externa, e aí se você for zerar com este botão da linha externa, você tem que estar com laser externo na linha órbito-miatal. Então não importa se você está com o marcador interno ou externo, o importante é que você zere na linha órbito-miatal. Se eu zerei na linha externa, na linha órbito-miatal, então eu vou zerar neste botão, no botão que está externo, porque a linha de referência, o ponto de referência que está marcado está com a linha externa. Então eu tenho que zerar nesse botão. Caso eu tenha zerado lá dentro, na linha órbito-miatal, eu tenho que zerar com esse botão aqui, certo? Tanto faz um pelo outro, não tem problema. Isso aqui é apenas para mostrar que o teu ponto de referência, o teu ponto zero, tá vendo? Ponto zero é a linha órbito-miatal, a região da órbita. Você tem que zerar na órbita, certo? Isso serve para crânio, mastoide e face. Então tá aqui um exemplo para vocês verem aqui do Scout. Note só, aqui ó, o ponto zero onde eu zerei aqui foi exatamente esse ponto. Não importa se ficou 240 lá com a linha externa ou o zero mesmo com a linha interna, não importa. O importante é que você, acionando este botão, o aparelho vai entender que seu ponto de referência é esse aqui, que é a linha órbito-miatal ou a órbita em si. Então esse é o ponto de referência, esse é o ponto zero. E como eu mostrei, o Scout ele adquire imagem para a região superior e para a região inferior. Então, a partir do ponto de referência, o ponto zero, a gente vai ter um S140, ou seja, ele vai subir, ele vai adquirir imagens do ponto de referência para a região superior 140 milímetros, que é 14 centímetros. E a partir desse mesmo ponto zero, ponto de referência que a gente colocou ali ao metal, ele vai também descer 150 milímetros ou 15 centímetros, dando um total de 29 centímetros ou 290 milímetros. Então, você colocando esse ponto zero na órbita, ele vai, você zerou aqui, parou o paciente aqui, então ele vai subir, o tubo vai subir e vai cortar aqui do topo da cabeça para a região da face, né? A região mais inferior. Pegando tudo isso, e aqui você consegue programar
que na hora da aquisição volumétrica você não precisa tanto mexer com isso, porque você vai ter aqui aquele selecionador onde você vai colocar início de corte e fim de corte. Você não precisa trabalhar com as numerações mais, as numerações vão mudando de acordo com que você fecha o FOV, abre o FOV, fecha o tamanho da varredura e abre o tamanho da varredura, do Ranger. Isso para crânio, mastoide e face. Agora a gente vai ver aqui, ó, para cervical e pescoço, certo? Então, o que muda? O ponto de referência é o mesmo. Então, para cervical e pescoço, a gente vai zerar na órbita. Tanto faz se é na linha interna quanto na linha externa. É importante que você zere e esteja aqui na região da órbita ou da linha órbito-miatal, certo? Só que o que vai mudar são os valores. Quando você pega um protocolo de cervical e pescoço, geralmente nos aparelhos está programado aqui um S50, não é mais S140. Então aqui no para cervical vai ter S50. Então o ponto zero meu foi a órbita. Então ele só vai subir 50 milímetros, ou seja, 5 centímetros acima. Ele não vai fazer igual no crânio que ele subiu 14 centímetros, 140 milímetros. Ele não vai subir esse tanto. Então, o que vai mudar, na verdade, são os valores que estão lá dentro. Então, você vai zerar no mesmo lugar para cervical e para pescoço, porém, o valor vai ser S50. Então, do ponto zero, ele vai subir apenas 50 milímetros, 5 centímetros para cima. E ele vai descer mais, ou seja, do ponto zero, ele vai descer 280 milímetros, ou seja, 28 centímetros. Está vendo? Então, zerei na órbita, mas ele vai subir menos, vai cortar menos para cima e vai cortar mais para baixo, pegando aquele scout inteiro. E aqui o scout também vai ser realizado de forma crânio-caudal, certo? Zerou na órbita e ele vai subir um pouquinho, então a mesa vai mexer um pouquinho para cima e vai cortar crânio-caudal, de cima para baixo, certo? Sendo que você pode alterar esses valores também. Você pode colocar aqui o valor, zerar aqui já aqui em cima e mudar isso aqui para esse zero. Mas eu estou mostrando aqui a forma com que o aparelho funciona, de forma geral. Você pode adequar isso para facilitar caso você venha de outros aparelhos, certo? Então, cervical e pescoço. Vamos ver aqui para tórax agora. No tórax, a gente também vai ter um ponto de referência. Então, o tórax, a gente sabe o posicionamento do tórax, né? Os braços elevados, os pés em direção ao ventre. Nos outros aparelhos, a gente zeraria já aqui na região um pouco abaixo aqui do mento, ou seja, acima do ápice do pulmão aqui, cortando todo o tórax. Aqui na GE, você pode zerar aqui na região do manúbio, aquela aberturazinha que tem aqui no paciente, fica fácil identificar um ponto de referência. Então, você zerando aqui, tanto internamente quanto externamente, tanto faz, sendo esse o nosso ponto zero, esse ponto zero vai ser esse aqui, como você vê no Scout. Então, ele vai subir ainda 50 milímetros. Então, do ponto zero, ele vai subir um pouquinho mais. Por isso que a gente zera um pouquinho abaixo, porque na hora da realização a mesa vai subir para depois cortar. Porque lá nos valores vai estar S50, geralmente está S50. E para baixo, para a região inferior, do ponto zero onde a gente escolheu, do ponto de referência onde a gente escolheu, ele vai percorrer mais 350 milímetros para a região inferior. Pronto, então a gente vai procurar que ponto de referência aqui, a região do manúbio, essa parte superior aqui do manúbio, que faz parte do externo, aqui próximo às clavículas. Escolhe esse ponto de referência, zero aqui, ele ainda vai subir aqui mais 50 milímetros, ou seja, 5 centímetros para cima, e vai cortar exatamente no mesmo ponto do ápice do pulmão para a região inferior. Então, ele vai dar 400 milímetros. Se o paciente for maior, você pode crescer aqui para a região inferior, pode botar aí 400, por exemplo, ele vai pegar mais para baixo. Se o paciente for menor, e 300, por exemplo. Entendeu? Então, ponto de referência aqui na região acima, aqui na região do manúbio, aqui, na parte superior do manúbio, na parte superior do externo, né? Então, ele vai ter esse ponto de referência, ele vai subir um pouquinho, porque no valor lá do Scout vai estar esse 50.
e vai cortar até lá embaixo, até o I350, certo? Sendo que você poderia tranquilamente zerar no ápice do pulmão, como os outros exames, e colocar aqui S0. Pronto, aí ele ia começar do zero, S0, certo? Só para facilitar a vida. Pronto. Vamos ver aqui agora o abdômen. Pronto, abdômen. O abdômen a gente tem um ponto de referência que é o processo tifoide, que é no próprio externo, também na parte inferior do externo. Então, o processo tifoide a gente pode zerar aqui nesse ponto de referência. E os valores que vão estar lá no Scout, lá dentro do aparelho, vai ser S60 e I400. Pode variar, mas geralmente esses valores. Então, se eu zero aqui no apêndice tifoide ou processo tifoide, aqui esse é meu ponto zero, a linha amarela, então ele ainda vai subir 6 centímetros, que no caso é 60 milímetros, ele vai subir um pouquinho ainda, para não cortar o fígado, ele vai subir um pouquinho, então esse é S60 e vai cortar até o I400, então aqui é o zero, então aqui já é 1, aqui é I10, I20, I30, I40, I50, I200, I300 e I400. Já aqui é S1, S2, S10, S20, S30, S40, S60, que é o ponto inicial. Entendeu? Então, para o abdômen, geralmente o processo tifoide, você vai zerar no processo tifoide, tanto seja a linha interna ou a externa, mas ele ainda vai subir um pouquinho, por isso que a gente zera no processo tifoide, porque ele ainda sobe um pouquinho e depois corta. E, por fim, aqui as articulações, né? Em relação às articulações, sempre vai ser zerado no ponto central da articulação, no meio da articulação mesmo. A gente tem aqui um exemplo do joelho, a posição do paciente aqui para joelho, com os pés em direção ao ventre. Aqui está esse nomezinho, essas letrinhas, siglas aqui sempre aparecem quando você clica. Aqui, por exemplo, o abdômen é XY, o tórax é SN. E aqui articulações geralmente é AJ. Aqui para o joelho e para tornozelo geralmente aparece AJ. Mas você deve zerar, o seu ponto de referência vai ser o centro da articulação. Então você vai zerar no meio da articulação, você não vai zerar em cima como nos outros protocolos, você vai zerar no centro da articulação. Então esse é o nosso S0, então ele vai subir um pouquinho para o S150 e vai cortar até o I120. Então esse é o ponto zero. Aqui sempre que desse ponto zero subir para a região superior, ele vai ser S10, S20, S200, S120 aqui nesse caso. S10, S20, S30, S40, S50 até S120. E toda vez que ele descer a partir do ponto de referência para a região inferior, vai ser I10, I20, I30, I40 até I120. Então o corte vai ser aqui crânio caudal, porém a gente vai ter aqui um S120 para até o I120. Então, quando for articulação de joelho, tornozelo, cotovelo, punho, sempre zerar no centro da articulação. Aí você pode notar que sempre o valor que tem para cima é o mesmo que tem para baixo. Então, de forma geral, é isso. Bem tranquilo aqui para vocês compreenderem como funciona essa questão da marcação na GE, especificamente na GE. Quando não estivermos falando de GE, vocês vão seguir o parâmetro, o padrão que a gente mostrou nas aulas para as outras máquinas, como Siemens, Philips, Toshiba. A gente não tem essa questão do S e I. Geralmente você marca aqui superior ou inferior e ele corta de cima para baixo. Você dá um valor só, não tem essa distinção, nenhum ponto médio de referência.